Você faz a prece inicial. Não precisa. Eu saio, depois eu venho. Bom dia. A Rafaela vai fazer a prece inicial para nós. Mestre Jesus, que o Senhor abençoe este evangelho que teremos hoje aqui. Que o Senhor abençoe este domingo. Que o Senhor passe por aqui hoje nos auxiliando, dando palavras boas para seguirmos a Ti. Que o Senhor nos enche de esperança e que possamos sair daqui melhores do que entramos. E que o Senhor possa abençoar cada irmão que vai ouvir palavras de Jesus. Aqueles que estão em seus lares e aqui esses irmãos que estão aqui hoje presentes. Que o Senhor abençoe. Que assim seja. Nós paramos no versículo 15, né, do capítulo 5 de João. Jesus tinha curado um homem no sábado. Eu me lembro que eu até brinquei, falei assim, ele não perdia oportunidade. O pessoal não gostava que ele curava no sábado. Veja que a palavra cura foi tirado o sentido dela, vocês perceberam, né? A pessoa está doente a vida inteira, curada, e eles acham ruim de ser no sábado. Isso é complexo, porque a gente vive isso, se vocês perceberem. Vocês concordam que a maioria das pessoas, elas se preocupam mais em ir à igreja ou ao templo do que em fazer a vontade de Deus? Vocês compreenderam isso? É assim, eu vou à igreja, eu vou no templo, eu vou ao centro. Lá eu ouço, eu sou religioso. Estou bem com a minha consciência. Entendeu o que eu falei? Estou tranquilo, porque eu estou indo lá e a sociedade pede para que a gente faça isso. Então basta eu ir. Mas a essência não é essa, né? Então, veja como que está mais ou menos assim essa questão. Eles não estão preocupados se Jesus estava fazendo bem, estão preocupados se Jesus estava fazendo bem no sábado. Entenderam a questão? Isso permanece conosco até hoje, de certa maneira. Muitas vezes você tem uma pessoa caridosa, bondosa. Você vai à igreja? Não. Eu vou. Mas só nesse eu vou já tem todo um orgulho, uma vaidade associada a querer dizer que a outra pessoa não é tão importante. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por isso os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Entenderam a profundidade da questão? Ao invés de eles procurarem e falar assim, nossa, você cura em nome de Deus? Você está nos trazendo o reino de Deus? Não, eles não se aproximaram, porque se aproximar fica difícil, né? Vendo ele fazer o bem, e o acusaram de curar no sábado. Entende? Eles não viam o bem. Normalmente hoje também é assim, não se vê o bem que se faz. Vamos fazer um raciocínio aqui. Eu já contei isso para vocês que uma aluna minha reclamou que o pai não abraçava, que não dava carinho para ela. Aí eu perguntei quem que paga os seus estudos e quem que... O pai morava na fazenda. E quem que dava as coisas para ela sobreviver? Ela falou, meu pai, porque você não acha que isso é amor? O que as pessoas confundem, né? E quantas vezes você vê pais carinhosos, você vê o pai bêbado beijando os filhos, ainda dando um pouquinho de cerveja na mamadeira? Isso é amor? Compreende como que a sociedade vê diferente das verdades evangélicas e as verdades do Espírito? Vê de forma diferente.
Então, muitas vezes, você tem um filho carinhoso com a mãe, beija, trata bem, e a mãe sustenta até 40 anos de idade. E aquele filho que não é assim tão carinhoso, trata bem, fazendo as coisas que a mãe precisa, compra remédio, leva para ela tomar, ajuda quando necessita, dá um dinheiro que serve para os dois. Muitas vezes a sociedade vê que aquele lá é o ingrato, mas o que está lá dentro, que não está trabalhando e jogando peso para cima da mãe, não é um ingrato. Já pensar nisso? Que as verdades espirituais, elas requerem que você saia um pouquinho do senso comum e enxergue a vontade de Deus de uma outra forma, e não como a sociedade vê. Compreende a questão? Quem é que é mais ingrato? O filho que coloca o peso da sua sustentação, o seu sustento, numa mãe já idosa? Ou aquele que, mesmo não sendo tão carinhoso, não estando tão presente, já desonerou a família dos seus próprios sustentos? Pensem bem. Veja como que as coisas ainda são, hoje, similares ao passado. Eles não preocupavam que Jesus estava curando quem estava sofrendo a vida inteira. Eles estavam questionando se o Cristo curava no sábado. Entende? Eles tiraram a essência para pegar no ponto em que eles não querem aceitar a verdade, porque a verdade machuca e obriga o indivíduo, que tem dentro de si a consciência do próprio Deus, a ter que mudar a sua maneira de ver. É mais fácil você se apegar a não fazer as coisas no sábado do que transformar o seu comportamento para ser melhor e aceitar a vontade do Cristo, que pregava contra o status social dos fariseus. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, cabe a nós perguntar a nós mesmos o quanto nós estamos ligados ao mundo ou a Deus. Cristo disse: eu venci o mundo. Eu me importo mais com as prevenções, convenções e estrutura social humana, ou me preocupo mais com Deus e a vontade dele? É algo que a gente tem que perguntar. Então, muitas vezes a gente fica chateado porque a gente tratou bem uma pessoa durante muito tempo, depois a pessoa se revoltou e a gente fica chateado. Quem é que está mais de acordo com a vontade de Deus? O que tratou bem ou ingrato? Por que a gente sofre com isso? Se a gente sofre é porque nós estamos pensando na convenção social, nós não estamos pensando que nós fizemos a vontade de Deus. Agora vamos entrar num ponto mais complicado. Quem a sociedade aceita mais? O homem que trai ou a mulher traída? Foi profunda a pergunta. O homem que trai ou a mulher traída? A mulher traída é vista como, coitada, alguma coisa ela fez de errado, por que aquele homem fez aquilo com ela? E ela é que sofreu o mal, devendo ela ficar feliz porque uma pessoa que não gosta dela foi embora, né? Ou pelo menos mostrou uma realidade para ela. Mas a sociedade, de um modo geral, a trata como uma coitada e não aquela que não fez o mal. Mas eles procuram o mal nela, principalmente na mulher, porque a sociedade é muito machista. Tentando achar o que ela fez de errado. E não entendendo que o outro fez errado pelo próprio fato de ter feito. Eu vejo que isso tem a ver com o que está ensinando aqui, nesse versículo. Por quê? Porque as convenções sociais é que estão fazendo com que eles procurem Jesus para matá-lo, porque ele estava fazendo bem no sábado. E ele já tinha explicado, é Deus que fez o mundo também, fez o sábado. Aí ele descansou no sábado. Deixou de fazer o bem, tudo que ele fez foi destruído no sábado. Todo o bem que ele havia feito para o mundo foi destruído no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas aqui é muito profundo. Quem trabalha no bem não para de trabalhar.
E não importa se você vai ser ameaçado de morte, de exclusão social, você vai ser ameaçado da família não te tratar bem mais. E o Cristo avisou para a gente. Uma família haverá divisão, 2 contra 3, 3 contra 2. Se você está fazendo o trabalho de Deus, por que você está muito preocupado com isso? Machuca, fere? Fere. Mas quem enxerga a vida espiritual com determinação não sofre tanto. E, principalmente, quem tem a doutrina espírita que mostra com certeza que a felicidade espera quem faz o bem e quem trabalha. Então ela dá uma certeza, ela dá uma verdade muito clara para o indivíduo que aceita e entende. Enquanto a maioria tem um véu que envolve essas pessoas, e nos envolve também, não fujamos da responsabilidade de sermos envolvidos pelos obsessores em vários momentos do dia durante a vida, em que eles aproveitam os nossos estados mórbidos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, para poder nos colocar em situações em que a gente não enxerga bem a realidade e esquece de Deus. Esquece dos princípios de caridade. Vocês imaginam lá que a obsessão estava com um ou com vários fariseus? Vários. O significado ali indica que havia uma obsessão de grupo. Vocês acham que os obsessores, se cada um trabalhasse por si, sem organização, eles conseguiriam levar todos para o mesmo raciocínio? Então, o crime organizado já existe no plano espiritual muito antes das favelas do Rio de Janeiro. Se é que vocês me entendem. Se aqui na Terra o crime é organizado, no plano espiritual ele é planejado, perpetrado. Tem coisas tão graves que eles colocam espíritos de vibração muito inferior para ficar mandando pensamento ruim para os trabalhadores do Cristo, numa emissão de vibrações constantes para desestabilizar emocionalmente determinados trabalhadores do Cristo, que podem fazer com que ele leve pessoas da sociedade para o bem. Trabalhando fortemente na mente dos outros encarnados para que haja perseguição, mal-estar e que faça o que eles fazem com Cristo. É claro que em outro grau, que é tentar ver maldade aonde há bondade, ver maldade aonde o trabalho está sendo feito. Isso é fato. Todo indivíduo que se torna espírita, ele já passa a ser uma ameaça para o crime organizado do plano espiritual. Se ele começa a trabalhar e tentar se renovar, já fica mais sério, ele passa a ser conhecido desses obsessores, que levam para os chefes. Posso fazer uma pergunta? Você tocou no que eu queria ouvir. As falanges, como você falou, não se consegue eles lá sozinhos fazer o trabalho deles. Precisam de grupos. E aí, que eu ia te perguntar, tem um que é mais intelectual até do lado de lá, que comanda tudo aquilo ali? É mais de um, mas existem uns grupos, sim. Como você falou, o chefe vai ficar sabendo lá. São vários. Vai ser. São vários chefes. O Chico, num dos livros dele, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os comandantes das trevas, né? Que são espíritos que ficam trabalhando e organizando ataques psicológicos, ataques de vibração a determinadas pessoas. É tudo dividido, bem organizado. Normalmente, os obsessores raivosos, o que odeiam, eles, não sabendo que eles estão errados, eles continuam odiando. Esses são os mais fáceis de serem ajudados, porque eles não sabem que o ódio e o erro, devido a uma cegueira, é um momento de infelicidade, principalmente desencarnado. Quando ele consegue entrever um pouco a realidade, quando ele é trazido por uma oração, por um bom exemplo, ele deixa de obsediar e se torna um amigo. Os mais difíceis são os empedernidos, são aqueles que sabem que são maus e querem continuar maus e colocam dentro dele que eles trabalham contra o Cristo. E eles usam os encarnados para trabalhar contra Jesus. Thales, nesses grupos, quem está do lado de lá, eles são resgatados, vem para cá, eu te prometo as coisas, ou uma pessoa, vamos supor, chegou do lado de lá, não está bem,
quer uma vingança, olha, eu quero participar do grupo de vocês, não é bem assim, eles são resgatados, eu vou supor, a pessoa pode entrar por conta, mesmo que, olha, eu quero ficar com vocês aqui. Assim, Sabe quando a gente acorda, a gente fica meio abobado? é, A gente desencarna, a gente fica muito abobado. Se você não tem mérito de que os bons espíritos venham te ajudar, então os maus vão atrás. E aí, se você não tiver um bom direcionamento moral, você o segue. Outros que não têm tanto interesse, porque não têm ódios tão grandes, nem inteligência tão grande, e também não fizeram o bem suficiente para ser ajudado pelos bons espíritos, acabam vagando, procurando alguma coisa, até entender que estão desencarnados. São muitos até. Por isso que os estudos nas casas evangélicas, igreja e espírito, principalmente centro espírita, que fala de reencarnação, eles enxergam uma luz na hora do evangelho, na hora dos estudos. E essa luz os atrai. Então, aqueles que estão em dúvida, eles vão atrás dessa luz. E aí, se houver amor e tiver quantidade de gente doando vibrações, essas vibrações mais pesadas servem para que os espíritos do bem criem imagens e criem situações que eles possam enxergar a realidade, como mostrar, por exemplo, trazer por uma aparição uma espécie de materialização, um espírito que ele lembra, que o ama bastante, para que ele possa cair na realidade. Então, enquanto a gente faz os nossos estudos, verdadeiros trabalhos de desobsessão estão acontecendo. tá, mas quando a gente fala assim, eles são contra o Cristo, mas eles estão vendo o trabalho que o Cristo faz, que é de amor, que é a principal palavra dele. Eles acham lá que, que o que o Cristo faz é errado ainda? Sim, eles consideram que o Cristo se humilhou. E assim como os judeus, eles acham que um verdadeiro rei deveria vir e dominar os outros pela força. Então eles consideram, eles chamam o Cristo de Cordeiro, e foi criado o grupo que domina o mundo chamado de dragões, porque o dragão come o cordeiro na mitologia. Eles alimentavam na mitologia os dragões com cordeiros, né? Com as reses. E ele aí ficou que eles se autodenominaram dragões. Que são espíritos principalmente ligados ao mal e muito formado em grande quantidade depois que o catolicismo começou a crescer. Os padres que assumiram fazer o trabalho do Cristo e desencarnaram achando que estariam no céu por causa só de ser padre, mas eles fornicavam, roubavam, maltratavam. E aí, chegando no plano espiritual e vendo que eles não tinham o céu prometido pelo Papa, pela Igreja, se revoltavam contra o Cristo, ficando centenas de anos nessa situação. Vocês vão poder entender bem essa situação num livro chamado Libertação, do André Luiz, que é feito um trabalho de libertação de centenas de anos de um padre antigo. No outro livro, se eu não estou enganado, vocês são os mensageiros, os missionários da luz, que tem um caso em que uma senhora que é responsável por uma casa de ajuda no plano espiritual estava tentando trazer para ela um antigo padre também que estava revoltado, que naquele momento estava até cego devido à maldade das visões dele, em que eles fazem um trabalho de resgate. Boa parte dos espíritos ligados a essas obsessões inteligentes foram padres, bispos do passado. Não são todos, mas é uma grande parte. Tá, aí você também tocou num assunto que eu queria te perguntar, de libertação. Só um minutinho, Adriano. Ali? Só um minutinho. Não, sem problema. É porque pediram para eu falar aqui. Existem padres e padres, pastores e pastores, oradores espíritas e oradores espíritas. Não é porque nós falamos que são padres que nós estamos falando mal dos padres. Nós estamos falando das pessoas que, em assumindo o compromisso com Jesus, desconsideram esse compromisso, pode ser de qualquer religião. Nós estamos citando por causa de uma questão estatística. A Igreja Católica dominou o mundo em termos de quantidade, e a quantidade de sacerdotes da Igreja Católica é maior que em todo o mundo, né? Por causa disso. Desculpa. Você falou da libertação. Assim, uma pergunta. Cristo está lá, mas
como se diz, está de olho neles aí, e não vê a hora que essa falange vem tudo para ele. Ele não esqueceu deles. Não. Por exemplo, mas pode dar muito certo essa falange, então aquela vingança ali, tá, até ele ser resgatado. Eles têm que se melhorar. Isso demora. E quem está no grupo ali, de vez em quando, vai sair alguns ali, tá? Não. Ou não? E como que é a saída desse um que faz parte ali, e de repente, por exemplo, aquele lá não faz mais parte. Como que ele saiu daquele grupo que ele gostava e ele era a favor, mas de repente, ele sai? Arrependimento, cansaço de fazer o mal, amor. Deixar com que a luz de Deus, a consciência fale. E eles perseguem eternamente, tá? Enquanto eles puderem. Eternamente não é muito, né? Mas eu posso te dizer que eu sou um deles. E um bispo, que foi meu amigo, né? Vai ser ainda, mas que claramente ele comanda o processo obsessivo contra mim, ele fala claramente assim, quando você desencarnar, nós não podemos fazer nada mais. Mas enquanto você estiver na Terra, nós vamos fazer tudo para te destruir. Claramente, ele não tem o menor problema em falar isso. E ele até é irônico, ele conversa comigo de boa assim, sem xingar nada, porque tem uns que xingam. E esse é um padre? Foi um bispo. Ele foi um bispo, mas a diretriz dele com Deus, com Jesus, ficou tudo fora, então. Ele foi um bispo, mas eles fizeram uma religião deles, né? Eles consideram lá que eles são sacerdotes. Mas assim, é só porque foi ex-bispo, mas não tem ligação com Cristo que não seja. Eles acham que eles têm assim. Eles acham que eles fazem a vontade de Deus martirizando quem cometeu o pecado. Ou seja, eles trabalham contra o mal, mas na visão deles. Então eles procuram os espíritos infelizes, dão penitência para esses espíritos, maltratam esses espíritos muitas vezes, em nome de Deus, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Eles acham que eles são importantes por causa eles são importantes porque eles estão fazendo o papel da punição divina. Então eles ainda acreditam, em termos de ilusão, que eles fazem a vontade de Deus. Quando alguém sai do grupo, né, com pensamento positivo, e sair dali, do grupo, eu vou falar um português claro, espera um pouquinho, nós vamos te pegar você. É assim. Durante várias encarnações. Grupo, eles não gostam. Não, como eu falei, é perseguição para sempre. Quem sai do grupo é perseguição enquanto estiver encarnado. Quando o indivíduo sai, vai para os planos espirituais superiores, não tem como. Mas quando quando encarna, eles sabem que encarnou. E até o espírito que fazia parte do grupo precisa passar por uma situação dessa. Uma situação de ser perseguido, porque ele fazia parte da perseguição. É a lei, né? E aí tem que vencer essa perseguição. Otávio, agora eu vou virar um pouquinho de jogo. Mas esse bispo assim, ele acha que o que está fazendo é certo, judiar tudo. Peraí, mas ele não vai achar alguém um dia que vai fazer a mesma coisa com ele para ele sentir? Vai, mas Deus só permite isso no momento que ele tem condições de pagar. Para isso ele tem que se arrepender. Quer dizer que a partir daí as coisas começam a mudar e ele começa, vamos supor, aceitar um pouquinho, entre aspas, um pouquinho da continha dele do que ele fez de errado. Mas da maneira do Cristo, né? Quanto mais ele ficar assim, pior para ele. Mas esses espíritos estão sendo retirados da Terra, eles sabem disso. Eles sabem. Inclusive, uma vez chegaram para mim e falaram assim, você sabe que nós vamos embora, vamos com a gente. Vamos para outro mundo, onde a gente vai poder dominar os que estão começando lá. E a gente sabe que vai perder o poder aqui na Terra, mas nós vamos continuar dominando no outro mundo que nós vamos. Você tem consciência disso? Que existe, Thales, mas aí, vamos supor, Deus permite isso, que eles vão no outro lugar e começa a comandar tudo ali? Não é que Deus não é que permite, é porque eles não podem ficar mais na Terra, eles vão ter chances infinitas de melhorar. Existem casos extremos em que o indivíduo, demorando muitos milhares de anos, Deus tira o livre-arbítrio dele para o bem dele e o faz reencarnar, porque o poder do espírito superior é muito, mas muito maior do que deles. Na onde esse grupo for, independente do que aconteça,
sempre vai ter alguém superior ali que está olhando para ver aquela mudança ali no momento certo. Sim. O que Deus mais respeita nos seus filhos é o livre-arbítrio. Ele deixa com que a pessoa chegue até ele pelo caminho que ela escolher, mais cedo ou mais tarde, mais reto ou mais tortuoso. Mas nunca, nunca, quando o indivíduo se arrepende, vai faltar a ajuda necessária. Nunca. Basta um pingo de arrependimento, basta uma pequena mudança do hábito, do comportamento, que ele vai ser ajudado. Mas ele precisa querer, né? Sem querer não vai. Como que lá em cima, quando é resgatado, eles falam assim que ela precisa dessa palavra arrependimento. Como que ele sabe que realmente ele é resgatado e chegou aqui, naquela hora ele se arrependeu? Como que ele sabe? Os espíritos superiores conseguem mapear a estrutura mental dos inferiores com muita facilidade. É uma equação matemática até simples. Eles percebem esse ponto e percebem que daqui tanto tempo, se acontecer tal coisa, ele vai melhorar, eles já preparam tudo. Aconselho você pegar o livro Libertação. Hoje, se for possível, você vai começar a ler, talvez você não consiga parar de ler até terminar, porque ali vai contar todas essas dúvidas que você está perguntando, tá? Não que você não precisa perguntar, mas ali você vai ver os detalhes, como funciona essa questão da vingança deles, como que eles acham que estão fazendo certo, nas cidades que eles dominam, como que eles assediam os outros espíritos para poder trabalhar para eles, e como que esses espíritos se arrependem. Está tudo explicado no livro Libertação, em detalhes. Tá bom? Você vai gostar muito. Fala, Wilson. Bom dia a todos. Bom dia. Ô, Thales, essa briga que você fala aí, né, cara? A gente só combate, né, esses obsessores aí com oração. Eu reparei muito no que você disse na parte da manhã, né, antes da nossa primeira oração, que costumam, né, cara, mandar pensamentos que talvez não viria da gente. Isso realmente acontece, né, cara? E essa briga, essa guerra aí, a gente só consegue combater com oração. Não tem alguma outra forma da gente, sei lá, sobressair disso daí, nunca mais acontecer, ou então amenizar, ou não sei, né, não ficar se preocupando com isso. Não precisa se preocupar. A oração, ela ajuda, Wilson, mas ela não resolve. A única coisa que resolve é a mudança do comportamento voltado para o bem. Se a gente orar a vida toda e não mudar o comportamento, aí os obsessores vão continuar utilizando aquilo, vamos dizer assim, contra nós. E vamos, sobre você falou assim, se vai acontecer sempre, Jesus foi tentado pelo diabo, meu amigo. Só que o diabo tentando Jesus era a mesma coisa de você tentar derrubar uma parede de concreto com uma bolinha de ping-pong. Não tem a menor condição, assim, não tem jeito. E aí nós vamos chegar nesse ponto em que a gente vai ouvir falar como uma criança, dando birra para um pai paciente e amoroso. Ele olha, ok, continua dando a birra. Vamos pegar uma situação mais complexa ainda para deixar bem claro. Se um cachorro latir para um ser humano bravo, você já viu algum ser humano agachar, ficar de quatro e latir de volta para entrar em discussão com o cachorro? Não faz o menor sentido, entendeu? Então é a mesma coisa. O Cristo olhou aquilo com carinho e deixou. Agora, quanto mais inferior nós somos, mais nós entramos em contenda. A questão para isso, o Cristo ensinou, é sim, sim, não, não. Não faço mais o erro e luto contra. Só que não é um trabalho que acontece da noite para o dia. Requer tempo, dedicação e boa vontade. Não é algo fácil. Ok, obrigado, Thales. Obrigado. Se ficou mais alguma dúvida, pode falar à vontade, não tem problema. Não, tranquilo, excelente. Obrigado. Mas, a oração nos dá força. E a ação mostra que nós mudamos. E para chegar a Deus é mudança constante. Não dá para ser mais como era antes. Então nós podemos dizer que essas informações chegam, mesmo para quem não é espírita, não é religioso, até de rock. O Raul Seixas falou que nós somos uma metamorfose ambulante, que preferia ser assim. Então até uma música leva a informação de que é melhor você mudar sempre do que você permanecer estacionário.
não falta ajuda, não importa onde a pessoa esteja. Então, nós paramos no 17, que é a continuação das nossas conversas, principalmente sobre o processo obsessivo generalizado, que foi o que iniciou isso. Que eu acredito que os fariseus estavam sobre isso, sobre esse tipo de situação. Os comportamentos errados que perpetuam pelo mundo são trazidos pelos obsessores que se comunicam. Quando eu fui para o Japão, eu sabia que tinha um grupo de obsessores aqui, 2 deles foram no avião comigo. Aí eu perguntei para um amigo espiritual, assim, falei assim, mas eles estão mandando só 2, né? Eu já estava assim, né? Porque a quantidade que tem, só está mandando 2. Eu falei assim, não, mas chegando lá, eles vão contratar mais, não se preocupe. Aí, chegando lá, passou um tempo, veio um espírito, que era brasileiro, mas estava lá. Brasileiro assim, não tem espírito brasileiro, né? Mas ele tinha reencarnado no Brasil, e dizendo assim, eu vim aqui para fazer você sofrer, para te incomodar, e a gente fazia evangelho lá. E aí ele falou, esse espírito em 2 semanas foi trazido a mãe dele para ele ver, a mãe dele conversou com ele e deixou de me obsediar, ele foi atrás de outro. Então eles contratam em troca, aí você vai ver lá no livro de libertação, em troca de sensações, mulheres, homens, sexualidade, alimentação, coisas que eles sentem falta. Porque eles têm pessoas na Terra que, vou dizer para você, uma pessoa viciada em sexo, ela é uma médium e não seguiu o caminho do bem. Então, quando ela está tendo relação, essa pessoa meio que incorpora os outros. Aí ela passa a ser uma médium do mal. Então, aqueles espíritos que querem ter a sensação, eles se associam a essa pessoa para ter as sensações, e quem comanda essa pessoa são os espíritos inferiores. Uma situação bastante complicada. Então, eles prometem isso, são pagamentos desses trabalhos. Então, eles contratam, chamam, conversam, todo um processo de regimento, como é que fala? De criar regimentos do mal mesmo. E aqueles que se desligam do Cristo acabam fazendo isso. E muitas vezes, vou dar um exemplo. A gente estava numa reunião mediúnica, eu tinha 13 anos de idade, e uma moça que era da evangelização infantil também era médium. Ela incorporava com muita facilidade. Em dado momento, ela mudou o comportamento dela, ela queria fazer o bem. Você vê que ela se transformou. Um espírito veio e falou assim, falou por ela assim, você prometeu para nós que você ia destruir esse grupo, que você não ia se ligar a esse grupo, mas destruí-lo. Por que agora você mudou de ideia? Então ela, encarnada, à noite, foi seduzida por um grupo de espíritos para destruir o grupo mediúnico, para que ali ela fingisse que estava recebendo bons espíritos, mas eram espíritos infelizes. Mas ela mudou o comportamento, e aí eles ficaram bravos, e esse espírito chamou a atenção dela, incorporado, mostrando ali os espíritos superiores permitidos, para mostrar para aquele grupo que havia trabalhos para destruir aquele grupo mediúnico. Então, se essa médium, que incorporava com facilidade, dessa forma, seguisse um outro caminho, vamos dizer o caminho da bebida, ali os outros espíritos prometem, aquela fulana, ela bebe bastante, se você quiser sentir o teor do álcool, que você não sente mais porque está desencarnado, nós propiciamos que você a utilize. E aí a pessoa acaba bebendo devido à mediunidade dela, aquele teor alcoólico passa para os espíritos que estão em volta se alimentando. A mesma coisa da sexualidade, a mesma coisa da vaidade, a mesma coisa do ódio. Tem médiuns que odeiam tanto, que tem uma força mental grande, que se aproximam dele dezenas de espíritos com desejo de odiar também, utilizando as vibrações dele para fazer mal a quem interessa. Então tem todo um trabalho para fazer isso, assim como tem o trabalho do bem, que basta um pensamento bom, basta um espírito superior para destruir centenas de vibrações pesadas de espíritos inferiores que estavam fazendo mal. Basta um pensamento no bem, basta um desejo de melhora, que todo mal é destruído. O poder é imenso do bem. O bem é o próprio universo. Entende? Uma dúvida. Nesse caso,
Então, os obsessores que controlam essas pessoas, eles controlam os espíritos que têm acesso a essas pessoas? Sim. Como se fosse um escravo. E aí, quando eles desencarnam, eles se tornam escravos lá no plano espiritual também. Quer ver? No próprio Libertação. Tem um médium lá que fugiu da responsabilidade, que é comandado por espíritos inferiores, que faz a vontade dos espíritos inferiores. Aí eles chegam lá, vai ter uma consulta com esse médium, e aí o obsessor se aproxima para falar coisa não boa para a pessoa que estava sendo consultada pelo médium. Então ele tem todo esse trabalho. A questão é consciência, trabalho. A gente não entende, quando a gente fala de obsessão, a luta é muito forte. Só que isso tudo parece assim, nossa, que poder grande. Não é poder, é normal, a gente vive isso todo dia. Nós vivemos numa névoa de vibrações pesadíssimas e de espíritos inferiores tentando nos arrastar para sermos infelizes como eles. Basta uma atitude no bem. Basta querer se melhorar. As dificuldades vão acontecer? Vão, porque nós também fomos obsessores, dificultamos as situações para os outros, não fizemos o certo. Mas o trabalho de melhora, ele já nos tira de um ciclo de encarnações quase estacionárias. Emmanuel fala isso, que a humanidade vem milênios em reencarnações estacionárias. O indivíduo reencarna e permanece quase do mesmo jeito, muda uma coisinha só, uma coisinha outra, porque falta aquela vontade direcionada para o bem. Falta a pessoa assumir a religiosidade, o amor a Deus dentro dela. Ela evita fazer isso, porque tem toda uma pressão em si. Mas ela evita fazer isso porque ela quer, porque ela se sente bem da outra maneira. Porque ela gosta de pensamentos de ódio, de pensamentos de sensualidade, de pensamentos de vaidade, de pensamentos de orgulho, de egoísmo. Ela se sente bem daquela forma. Então, falando em incorporação, mediunidade, tudo, precisa ter um controle e como se diz, um cuidado muito grande no que está acontecendo ali, porque pode ser alguém que está se utilizando de falsas palavras, está passando ali. Sim, é isso que o Allan Kardec fala constantemente. Por isso que nós insistimos para os espíritas ler as obras da codificação, depois que ler, estudar, e depois que estudar, estudar mais. E se apegar aos livros do Chico, principalmente, e alguns, principalmente do Emmanuel e do André Luiz, que é onde tem as bases essenciais para o entendimento da doutrina espírita em essência. Tudo isso que nós estamos falando foi lido, não estou falando de opinião pessoal. Algumas eu passei, que foi o caso desse bispo. Interessantemente, tenho um carinho forte por ele, mas porque nós fomos amigos durante um bom tempo. Mas, assim, eu vejo que são mais de 300 anos que isso aconteceu. E mais de 300 anos que ele não reencarna. Continua nesse trabalho de fazer o mal, que, de certa forma, consciente. Mas, e a gente teve a oportunidade de ver. Então, estou citando exemplos daquilo que nós lemos nos livros do André Luiz e nos estudos da codificação. O Allan Kardec escreveu o livro dos médiuns, ele fala logo na introdução, devido à grande dificuldade de ser médium, do bem. Porque médium, a maioria é. Nós temos verdadeiros médiums na política, nos comícios, artistas, que têm um poder imenso de magnetismo e que joga sensualidade para uma multidão de pessoas. Teve uma cantora internacional que veio para o Brasil e chegaram até a processá-la dizendo que foi um show de sexo e não de música. Então são situações em que a pessoa, utilizando a mediunidade, e veja que essas pessoas têm sucesso, por isso que o mundo, nós podemos ter certeza que não está uma coisa tão boa, porque no mundo bom ela não faria tanto sucesso assim, né? Músicas que falam de bem e de amor não fazem tanto sucesso. Então, essa é uma questão que a gente precisa enxergar bem. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão na mídia dando maus exemplos para os jovens. São verdadeiros médiums do mal. Porque ele está dando mau exemplo, porque ele está em evidência, e a evidência desse indivíduo, o mau exemplo dele afeta milhares de pessoas. Eles adquirem dívidas imensas. Em situações bastante complicadas. Claro, não é muito para
sair do seu contexto, você está falando de mídia, e a gente se vê também os casos, que não tem como você não ligar a televisão e não ver até agora, né? É uma pessoa aí que até o modo de ganhar dinheiro está muito fácil, né? Você vê uma pessoa, aí está sendo processado porque ganhou, você juntou em pouco tempo mais dinheiro que uma empresa do Silvio Santos, certo? É documentário, né? Então, até isso, há uma manipulação na mídia, mentindo de como se ganha dinheiro. Na realidade, eles estão manipulando e quem ganha é eles escondido, mas é o que você falou, a verdade aparece e a caça cai por tudo, porque nem tudo que está tendo lá trouxe felicidade, né? Aliás, uma bela dor de cabeça, né? A gente aproveita que você falou para voltar nesse próprio versículo 17. Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Cabe a nós trabalhar. Só que esse trabalho no bem é um trabalho de reforma íntima, ele começa dentro de nós. Porque você só vai trabalhar no bem de forma verdadeira e não hipócrita quando você trabalhar dentro de você. Porque senão é hipocrisia. Você vai fazer o bem só para aparecer, se você não se transformar. Então, Jesus deixou isso bem claro, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Se você faz o bem e doa por ostentação, você já recebeu sua recompensa. O Evangelho segundo o Espiritismo fala bem claro sobre isso. Porque você, muitas vezes, devido a essa maldade, não recebe nem a gratidão dos que receberam a ajuda. Mas aquele que faz sem ostentação, que trabalha por trabalhar, ajudando o próximo, esse tem a sua recompensa espiritual, que é a alegria, a felicidade. Lembrando do Evangelho do Chico, né? A tranquilidade diante das tempestades do mundo já é felicidade na Terra. A gente só consegue isso trabalhando, não tem outro jeito. Parou de trabalhar, você não consegue. Isso nós estamos falando de trabalho espiritual. Quem faz um trabalho espiritual forte dentro de si, ele já cumpre as obrigações do mundo. Então, cumprir as obrigações do mundo, como trabalhar, se sustentar a família, é o normal. É o que todo mundo faz. A pessoa não pode contar vantagem de falar assim, pelo menos não deve, né? Falar assim, nossa, eu sustento minha família. Claro, faz parte do seu papel. Né? Ah, eu sou pai, meu filho deve tudo para mim. Não, você optou por ser pai, tem responsabilidade associada a isso. É cobrar do filho servidão e gratidão eterna. Até porque essa gratidão ela é mal interpretada, que é fazer a vontade dos pais de forma cega e absoluta, não é uma realidade clara. Porque senão, o que tem acontecido, eu tenho observado, é que muitos pais e mães, eles têm tratado os filhos como servos. Que é assim, me obedece não é obedecer em fazer o bem. Obedece, faz o que eu te mando a hora que eu quero. Mesmo que você tenha outra coisa que fazer. Você entende a questão? Ora, isso nós fomos criados assim, mas não é uma espécie de servidão, se você for pensar bem, porque você está jogando para cima da pessoa o peso de você ser pai ou mãe. Mas quando você optou por ser pai ou mãe, vieram com você as responsabilidades de ser pai e mãe. Aí você quer cobrar que a pessoa faça a sua vontade eternamente porque Deus te deu a oportunidade de ser pai e de ser mãe? Você compreende a questão? Também tem a ver com as interpretações dos processos culturais, dos processos cotidianos ou da sociedade que nós vivemos, que não é uma sociedade que aceita o Cristo e os ensinamentos do Cristo no seu dia a dia. Então, essa questão do trabalho, ela tem que começar assim. Se eu vou trabalhar para Jesus, o mínimo que eu faço é ser bom estudante, bom filho, bom pai, bom trabalhador e seguir as obrigações, pagar os impostos e dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É o mínimo. Agora, se eu começar a achar que pelo fato de eu cumprir essas obrigações, eu já estou no céu, você está confundindo César com Deus. Porque dai a César ser obrigado. Se você casou, tem a família, os dois não trabalham, você tem um filho, cabe à sociedade resgatar esse filho e entregar para uma família que tenha condições, normalmente com um parente mais próximo. Porque a pessoa não está arcando com a responsabilidade dela. Isso é a questão social. Agora, a questão espiritual é outra. É o trabalho no bem. É eu ter a minha família, dar as condições para ela necessárias, porque Deus sempre provê isso. E dali você ensinar o caminho do bem. Direcionar o filho para o bem. Levar a uma religião. Ah, meu filho não gosta. Quantos anos ele tem? 11. Que foi até uma discussão que eu tive assim, com uma pessoa, que é uma profissional
Minha psicóloga falou assim, a menina tinha um problema assim, mas ela não queria fazer mais tratamento. Eu falei, então não faz. Eu falei, mas é quantos anos? 12. Eu falei, e se ela precisasse tomar um antibiótico? Que se não tomasse, ela ia morrer. E ela falasse que não queria. Os pais tinham que deixar? Não. Eu falei, então por que uma saúde mental não é tão grave quanto uma infecção bacteriana? Hoje é. E é tão mais, porque uma pessoa com saúde mental debilitada, que é representante dos espíritos das trevas aqui, ela faz mal para muita gente. Então ela precisa ser tratada. Porque você está jogando um câncer espiritual na sociedade. E cabe aos pais a responsabilidade de... Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, lemos hoje. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Cabe aos pais observar quando esses vícios nascem, fazer como bom jardineiro, ir lá e cortar assim que ele eclodir. Cabem aos pais as responsabilidades de conduzir os filhos para o bem. Mas e as obrigações do filho? Não cabe ao filho direcionar a vida dos pais. Se você vê como pai, é o contrário. Cabe aos pais direcionar a vida dos filhos. Direcionar para o bem, para Deus. E se isso não acontecer? Os dois para o umbral sofrendo até a próxima encarnação, tentar resolver a situação de novo. Uma questão grave. Tudo isso começou porque essa questão de obsessão é bastante grave, né? Voltemos. Se eu faço o meu trabalho no bem, eu sou um bom pai, um bom filho, uma boa pessoa na sociedade. Se vão falar mal de mim, muito bom, principalmente se você estiver fazendo bem, porque fizeram com Cristo. Nós temos um exemplo aqui. Se falar mal de mim, eu estou fazendo mal, eu não ligo porque eu falo mal ao contrário, eu não mostro outra face. Aí tá tudo empatadinho. Bateu, eu bate de novo. Né? Mas para o cristão, como é que é? Se lhe bater numa face, mostra outra. Se vierem com calúnia, continua trabalhando e mostra a verdade. Se vierem com egoísmo, mostra a caridade. Se vierem com orgulho, mostra a humildade. Se vierem com a vaidade, mostra a simplicidade. Essas são as outras faces. Não é apanhar duas vezes. Não foi isso que o Cristo disse. Então, quando ele fala, meu pai trabalha até agora, Deus fez o universo inteiro e nos deu aqui para morar. Nos deu pais, nos deu filhos, nos deu profissão, nos deu condições de sobrevivência e, acima de tudo, nós somos gratos pelo próprio Cristo ter vindo em nome do Pai e depois ter vindo trazendo a doutrina espírita, que é o próprio Cristo a estar conosco. O Emmanuel significa Deus conosco. A doutrina espírita é um Emmanuel. É Deus conosco. É Jesus conosco. A doutrina espírita é a vinda do Cristo que ele prometeu. Lá em João, capítulo 14, eu pedirei ao Pai, ele vos mandará um outro Consolador, que ficará convosco por toda a eternidade, o Espírito de verdade, que vocês não podem ver nem entender. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, eu voltarei em espírito. E a volta do Cristo em espírito se chama doutrina espírita. Que seja mentira, não me importa, me deixa feliz. Então, estou bem com isso. Porque eu assumo a doutrina espírita como Cristo conversando conosco, nos trazendo e nos convidando à nossa redenção. Não assumimos o fato de aceitarmos a doutrina espírita que temos virtudes que não possuímos. Não assumimos o fato de aceitarmos a doutrina espírita como tendo qualquer vantagem que não seja a responsabilidade do trabalho que o Cristo falou. Nós não podemos assumir a doutrina espírita como pessoas irresponsáveis que não entendem a beleza, a luz, a dor, o suor, o sangue dos mártires, que, no arrependimento dos seus próprios erros, se redimiram através da dor, mostrando o amor de Deus a todos os seus filhos. A doutrina espírita, ela é trazida pelos representantes do Cristo que sofreram e foram martirizados por fazer a vontade dele. São espíritos que nós podemos encontrar na história de um Emmanuel, por exemplo, que era o senador orgulhoso, Públio Lentulus, que se transformou num humilde trabalhador do Cristo, que foi perseguido por trabalhar para o Cristo, e que volta ao Brasil para fundar São Paulo como Padre Manuel da Nóbrega, trazendo para o Brasil o início do processo em que
cerca de 300 anos depois, viria com Bezerra de Menezes como aquele divulgador principal da doutrina espírita que foi plantada na capital brasileira, que era o Rio de Janeiro, a pedido do próprio anjo Ismael, que reencarnou como Henrique de Sagres, que mostrou ao Cristo que a pátria do Cruzeiro receberia ele de volta através da doutrina espírita. E o anjo Ismael vai, então, e conversa com São Luís, o anjo responsável pelo desenvolvimento da França, e fala, precisamos trazer a doutrina espírita para o Brasil. E São Luís fala, nós perderemos, então, o próprio Cristo aqui conosco. E o que nós ganharemos com isso? Ele fala, nós receberemos no seio do Brasil os seres cansados da França e da Europa, que, cansados da frieza, da tristeza e da dor, no arrependimento, a acolhedora terra brasileira em forma de coração, receberão esses espíritos empedernidos para que a redenção deles se transforme no trabalho do Cristo, através do arrependimento, para que o mundo receba as bênçãos e as vibrações do Brasil, que é chamado coração do mundo, pátria do Evangelho. E o Brasil, então, tem um mundo espiritual que é primeiro mundo, pois que a quantidade de orações, mesmo dos seres imperfeitos, pela manhã, pela tarde, na hora do ângelus, ou à noite, na hora de dormir, é a maior concentração de mentes voltadas para Deus que existe no planeta, já trazendo as condições espirituais da redenção dos vários que vivem no país. Redenção que só acontecerá de fato quando a transformação íntima acontecer. A doutrina espírita, então, vem não só com a missão de resgatar o indivíduo, mas quando o Brasil se iniciar no processo de caridade como base da sua legislação e do comportamento do povo em termos de arrependimento dos antigos europeus, que aprenderam a destruir, a fazer guerras e a fazer maldades, que arrependidos, voltando-se para Deus, vão criar um reino de amor, um reino de fraternidade, levando para o mundo as vibrações de serenidade e de tranquilidade, sendo o Brasil o escolhido e o responsável por esse trabalho, e que cabe a todos aqueles, principalmente que são espíritas, a fazer o trabalho no bem, o trabalho de oração, o trabalho de redenção, o trabalho de melhora íntima, para que, acendendo a luz diante das trevas, muitos, pelo exemplo, não só pela palavra, mais pelas ações no bem, do que propriamente pelo verbo, muitas vezes falado com eloquência, mas sem sentido, trazer vários dos indivíduos que estão à volta deles para o trabalho de renovação e para o próprio Cristo. Cabe ao espírita o trabalho constante de redenção, trazendo para o seu coração e para o seu dia a dia esse versículo 17 do capítulo 5 de João. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, e os espíritas são chamados trabalhadores da última hora. É necessário que o espírita coloque dentro de si a certeza que ele precisa trabalhar constantemente para a sua redenção, que é exatamente acender à sua volta a luz para a redenção daqueles que estão próximos a ele. Que eles não se transformem rapidamente, mas eles haverão de se transformar pelo exemplo, porque a semente do bem plantada, um dia ela germinará e frutificará. E assim cabe aos espíritos trabalhadores da última hora a busca da renovação íntima e da renovação do povo, das pessoas que estão à sua volta. Muitos não ouvirão. Ide pregai, falou Erasto, discípulo de São Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição A Missão dos Espíritas. Ide pregai. Sacrificai essa pregação, o vosso descanso, o vosso repouso, as vossas ocupações fúteis, até o vosso trabalho. Ide e pregai, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Falareis àqueles que não querem ouvir, aos déspotas domésticos, aos orgulhosos, mas ide e pregai, porque essa palavra chegará ao coração dos simples e devotados, e nesses serão plantadas as sementes do amor que haverão de se desenvolver para a remissão dos pecados íntimos através do trabalho no bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o significado de meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e não é à toa que somos convidados como espíritas a sermos trabalhadores da última hora,
porque sem trabalho, os ensinamentos do Cristo não frutificarão no coração nosso e nem das pessoas a qual nós devemos nosso respeito, nosso amor, nossa gratidão por nos auxiliarem como filhos do próprio Deus, e amando a eles estaremos de fato, através da prática, amando a Deus. Maria Tereza está aqui insistindo em fazer oração final. Pode fazer. Nosso Mestre Jesus, que a luz do seu trabalho e o símbolo da sua cruz sejam os nossos guias de todos os dias das nossas vidas. Que o seu exemplo de humildade, de trabalho edificante, de luta, de amor, de perdão, e o exemplo de doação infinita chegue até nós e entre nos nossos corações, endurecidos, penitentes, indecisos na prática do bem. Que nós possamos, como espíritas, aproveitarmos essa boa hora, o início de uma semana, um domingo abençoado, em que temos a bênção tão rara de recebermos os nossos amigos a nos insuflar pensamentos de trabalho, de esforço, de carinho. E que nós aproveitemos e trazemos para a nossa vida a ação do bem, o coração voltado para Deus e a busca sempre maior, sempre com mais força, da redenção dos nossos caminhos. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja, amém. Até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Excelente semana, gente. Até mais. Oi, Dona Maria Ângela, Ana Paula, que bom vê-las.